Deus é o Pai que reúne todos os requisitos que nós, como pais, precisamos efetivamente seguir. Eu hoje estava em casa com os meus filhos, com a minha nora, com a Radacinha, com meu sogro, e eu muito me emocionei com a homenagem que os meus filhos, eles sabem que eu não me preocupo com presente tangível. Não me preocupo com presente tangível. Objetos. Não me preocupo. E eles esse ano prepararam algo para mim tão contundente que eu fui às lágrimas. Marcele, com a sua habilidade, que vai se tornar uma grande psicóloga, vai ser concurseira, e ela pegou uma foto minha quando eu estava, à época, na paraquedista, Eliseu, com meu pai e minha mãe. Meu pai já estava doentinho, porque o meu irmão mais velho, o pastor Marco, que já dorme no Senhor, quando ele se formou no quartel, não sei, por um lapso, ele não convidou meus pais para estar, não sei porquê. E aquilo, eu percebi que meu pai ficou muito triste. Meu pai estava doente. E a minha oração era: Senhor, não leve meu pai antes que eu me forme. Eu preciso me formar. Era o sonho dele estar na formatura de um filho militar. E eu pude ter o meu pai lá na Brigada Paraquedista, no dia da minha formatura. Ele do meu lado, minha mãe do meu lado. Depois Deus levou meu pai. Mas a Marcele, ela, não sei como foi feito aquilo, ela preparou aquela foto, produziu aquela foto, me colocou no tempo presente com os meus pais. Rapaz, quando ela me apresentou isso, meus filhos me apresentaram, rapaz, foi uma choradeira lá em casa. Porque eu falei hoje, quando a Ju estava gravando um vídeo, um story que eu queria fazer para os pais, eu disse que a honra dos filhos está em honrar os seus pais. Um filho que pensa ser abençoado, ele precisa, sobretudo, ter o princípio da honra, saber honrar os seus pais. E eu disse, tudo que eu já passei na vida, Deus tem me abençoado porque eu sempre honrei os meus pais. Sempre entendi o quanto eles eram decisivos na minha vida, quanto eles eram importantes na minha vida. E olha que meu pai nunca passou a mão na minha cabeça. Minha mãe tentava proteger e aquilo outro, porque lá em casa não tinha chuveiro quente, então eu era meio gato, não gostava de tomar banho frio, e eu, mãe, esquenta um pouquinho de água aí na chaleira, aquilo outro. Ela, mas se teu pai vir, Marcelo, não pode, porque... E aí, quantas vezes a diretora disse, olha, você não entra sem ser responsável. Quem ia era sempre minha mãe. Teve um dia que a diretora disse, você não entra sem ser responsável aqui, Marcelo. Eu era o líder do Grêmio Estudantil. Eu aqui botava o pessoal para dançar.
Os bailes, era eu que controlava. Aí a dona Eliane disse: bem, a pergunta que você fez agora, você só vai entrar com a... Não, minha mãe vai vir. Não. Tua mãe não. Você só entra aqui se o seu pai vier. Ai, Jesus. Eu sabia que ali estava a minha sentença. Meu pai chegou lá. Quando meu pai chegou, a dona Eliane falou assim: o senhor sabia que o Marcelo é o líder do Grêmio Estudantil? Aí meu pai: o que é isso? É ele que faz as festas na escola, ele que é o líder, ele que coloca os bailes. Aí meu pai: mas ele é crente. Eu falei: ih, caramba, pai, não tem que falar que eu sou crente aqui não. Enfim, o cara que nunca passou a mão na minha cabeça, todas as vezes que tinha que me chamar a atenção, todas as vezes que tinha que me dar dura, me dava duras tremendas. Eu já disse, lá em casa tinha uma goiabeira, e vara de goiaba não quebra. E eu tinha tanta bronca daquela árvore que eu achei que eu tinha a autoridade que Jesus teve diante da figueira. Jesus chegou para a figueira e falou assim: ó, seca, porque era a época de você dar fruto, você não está dando fruto, só está dando folha. Então seca. E eu falei: maldita és tu, goiabeira, porque eu não aguento mais apanhar com as varas que saem daí. Seca, não secou nada. Eu continuei apanhando. Eita, seu Benedito Brunner, que homem sensacional, que homem inspirador, um homem que só tinha terceira série primária, um homem que todas as vezes que eu estava com medo de dormir, por achar que tinha um vulto, ele falava: leia o Salmo 4, meu filho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Esse era o seu Benedito, um profeta, um homem de Deus, que quando abria a boca para falar, ah, meu Deus do céu, as coisas estremeciam. E mesmo após a sua morte, eu continuo honrando meu pai. Onde eu vou, eu falo do meu pai. Tudo que ele representou para mim e que representa para mim. O homem mais notável que eu conheci aqui na terra chama-se Benedicto Brunner. O homem mais impoluto, mais capaz. O homem que me ensinou a amar a Deus do jeitinho dele. Me ensinou a ser servo de Deus, amar a palavra, buscar a Deus, me tornar rato de igreja. Gosto de estar na igreja, me sinto bem estar na igreja. Foi ele que me ensinou tudo isso. A honra de um filho está... A bênção de um filho está em honrar os seus pais. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa, é que nós devemos honrar pai e mãe. Porque os outros mandamentos não têm promessa, só tem sentença. Não matarás, se matar vai morrer. Isso é sentença. Agora aqui, não. Quando Paulo diz, lá em Efésios capítulo 6, que nós devemos honrar os nossos pais, para quê? Vírgula. Os nossos dias só se prolongue? Não. Para que também a gente consiga viver bem.
Isso tudo faz parte da honra que delegamos a nossos pais. Tem filho que, por ele ter uma cultura maior que o pai, ele acha que é maior que o pai. Não é maior que o pai. Tem filho que recebe um salário maior que o pai, e ele acha que não deve mais obediência a esse pai, porque ele se sente o maioral. Não é. O maior exemplo de pai na Bíblia que eu posso destacar, e olha que eu procurei e não achei, é o nosso Deus. O nosso Deus é o maior exemplo de pai. A Bíblia diz assim, que Deus repreende e corrige ou castiga todo aquele que Ele ama. Um pai que não corrige o seu filho, ele não o ama. Um pai que não repreende o seu filho, ele não o ama. Porque o pai que ama, repreende. O pai que ama, chama atenção. O pai que ama, mostra o caminho. Agora, o pai que ama vai determinar ao seu filho fazer algo que aparentemente ele não estava designado para aquilo. Mas aí o filho que é obediente, que honra o pai, vai se submeter por um período a realizar aquilo ali. Fique tranquilo, porque esse período que você está fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer, é o período de experiência, de preparo que Deus está realizando para te colocar no momento certo. Quer ver? Jesus Cristo veio ao mundo como filho. Seu ministério começa com quantos anos? Com quantos anos? Com quantos anos? O ministério de Jesus começa com quantos anos? 30 anos. E do 1 aos 29? Tu acha que Jesus ficou onde? Na rede? Tu acha que Jesus ficou fazendo o quê? Jesus estava trabalhando. Jesus era carpinteiro auxiliando o seu pai. Ué, mas ele não foi chamado para isso? Ele veio ao mundo com uma missão específica de resgatar o homem a Deus novamente, de dar ao homem mais uma vez a oportunidade de se aproximar de Deus, religar o homem a Deus. Mas esse período que ele estava lá, esse período que ele estava trabalhando, um filho sensato, ele vai fazer aquilo que lhe for ordenado, ainda que não seja o ápice do seu chamado. Jesus sabia que a missão dele não era ser carpinteiro, mas ele estava ali como um filho obediente, honrando seu pai José. Quantas vezes nós somos obrigados a fazer determinadas coisas que não queremos, que não desejamos ou que não desejávamos. Mas fique tranquilo, porque com Deus você não perde tempo. O que você está fazendo ali é um período de experiência, de preparo, de obediência para o lugar que Deus vai te levar. Muitas vezes, pastor Edmilson, nós como pais queremos amar mais do que Deus. Achamos que nós temos que fazer todas as vontades dos nossos filhos. A Bíblia diz
em Provérbios. Vamos colocar lá. Provérbios 29. Isso, 29. Versículo 15. Leiam. A vara e a repreensão. Leiam. A vara e a repreensão. Mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha sua mãe, envergonha seu pai. Pai que tem medo de corrigir o filho, pai que só faz aquilo que o filho quer para não desagradá-lo, pai que não confronta o filho, pai que não diz: tu está errado, não faça isso de novo. Olha o versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam suas transgressões, mas os justos verão a sua queda. O que Deus está esperando de nós? Que nós sejamos uma barreira para que as transgressões não se multipliquem na vida dos nossos filhos. Até que ponto eu posso corrigir o meu filho? Até que ponto eu posso dizer para ele que ele está certo ou está errado? A partir do momento que você equilibradamente dosa as suas ações. Tem gente que diz o seguinte: eu espero ficar revoltado para corrigir o meu filho. Você não vai ter a dose certa, você não vai ter equilíbrio. Ao invés de ser algo pedagógico, educativo, vai ser algo apenas punitivo, e Deus não está nisso. Tudo que Deus faz conosco, toda a orientação que Deus nos dá, toda a correção que Deus nos dá, é sempre com objetivo pedagógico. Deus está sempre querendo nos ensinar alguma coisa em cima daquilo que Ele está, ora, nos ensinando. Repita após mim: Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O seu próprio filho Ele entregou por nós. O seu próprio filho foi uma oferta viva que Ele fez por nós. Detalhe, sem que nós... Agora, que filho foi esse? Que filho sensacional foi esse? Jesus já nasceu com aquilo que não era dele. A manjedoura era dele? A manjedoura era dele ou era emprestada? José comprou? Por favor, José comprou? Não, então era emprestada. Ele reclamou? Não. Quando Jesus foi fazer a Santa Ceia no cenáculo, o cenáculo era dele? Era de quem? Emprestado. Agora, sabe que é o detalhe também? Quer ver, minha nora? Que nem a cruz que ele carregou era dele. A cruz que ele carregou era minha e sua. Mas ele pegou emprestado também, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Mas sabe por que ele pegou essa cruz, Júlio, Alexandre? Porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Como filho, ele já sabia qual era a missão que ele tinha que cumprir. Gente, olha aqui, gente.
Olha aqui, ó. Como filho, como bom filho, ele sempre soube a missão que ele tinha que cumprir. Todas as vezes que Jesus Cristo se dirigia, falando alguma coisa acerca do Pai, era sempre com muita honra. Diga, honra. Teve um jovem mancebo, que eu já ensinei aqui, chamou Jesus Cristo de quê? De bom. Que Jesus Cristo falou para ele: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. E ele, Jesus Cristo, quando alguém começou a falar muita coisa boa dele, ele disse: ei, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai temos a mesma essência. Filho que conhece o Pai não se deixa levar por elogios evasivos. Você é melhor que o seu pai. Lembra dessa história? Estão lembrados dessa história? Você é melhor do que seu pai. Você tem mais conhecimento que seu pai. Você tem mais estrutura que seu pai. Seu pai já foi, já está velho, está acabado, não arruma mais nada. Lembram de Absalão? Estão lembrados de Absalão? Quando Aitofel, cheio de ódio no coração de Davi, por causa de Urias, ele estava com ódio represado, mágoa, cólera, bilis, estava com ódio represado. E ele pegou o quê? A fraqueza de Absalão e começou a colocar na mente de Absalão o seguinte: você é melhor que seu pai. Davi está velho, Davi perdeu a unção, Davi perdeu a visão, Davi não consegue mais nada, Davi está destruído, Davi acabou. E ele acreditou naquilo, pegou aquelas palavras, levou para o coração e agora preparou a armadilha contra o seu próprio pai. A história vocês já sabem. Morreu cedo, uma morte trágica, sem deixar descendência, cumprindo aquilo que Paulo falou lá na frente: se você não honrar pai e mãe, os seus dias serão encurtados. Existem pais que querem que Deus faça o trabalho dele, não vai fazer. Existem pais que praticamente ignoram, abandonam seus filhos e quer que Deus cumpra a missão que é dele. A Bíblia diz no Salmo de número 127 que filhos são heranças do Senhor. Deus nos entrega, e a única coisa que Deus espera de nós é que, independentemente de qualquer situação, nós não devemos abandonar os nossos filhos. Pai que se preza, não abandona os seus filhos. Luta pelos seus filhos, para que eles encontrem Deus e coloque Deus como centro da sua vida. Tudo que o inimigo quer, Eliseu, tudo que o inimigo quer, Edmilson, Júlia, é que nós, como pais, desanimemos dos nossos filhos. Às vezes é aquele filho que nos ignora, que fala com a gente quando quer,
não se preocupa conosco em momento algum, entre aspas, ou aparentemente. E aí o inimigo quer que a gente os abandone. Mas filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Repitam após mim, filhos. Repita após mim, filhos são herança do Senhor. Qual é o melhor exemplo que nós temos de pai na Bíblia? É Deus. É Deus. E pai tem isso. Pai ama, independentemente dos resultados dos nossos filhos. Pai ama. Pai ama. Às vezes o pai até erra demais, mas o pai ama. Se nós como pai erramos tentando acertar, está válido. O que a gente não pode ser é omisso. O pai não pode ser omisso. O pai não pode deixar de mostrar para o filho o caminho. Não pode deixar de mostrar onde ele está errando. Não pode deixar de mostrar onde ele está tropeçando. Pai que se preza, mostra o caminho, corrige, mas também não tem vergonha de dizer: eu te amo, meu filho. Tem pai que tem medo de falar: eu te amo. Não, meu filho vai ficar meio mamãezado. Conversa. Pai tem que dizer para o filho: eu te amo. Eu te abraço, eu te beijo. Pai tem que ter esse tipo de relacionamento com o filho. Tem gente que pensa que Deus apenas nos pune. Não! Deus nos ama. E o amor de Deus nos constrange. Por favor, quantos filhos aqui se sentem amados por esse Deus? Diga amém. Amém. Ainda que você não mereça, ainda que nós não mereçamos, Ele resolveu nos amar. Meu Deus do céu, quantas vezes eu estou de joelho orando, dizendo, porque toda segunda-feira eu faço a minha oração de gratidão. Quando eu acordo, eu oro, eu só agradeço, eu não peço absolutamente nada. Toda segunda-feira eu me coloco e digo: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela noite, obrigado pelo dia, obrigado por acordar, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela igreja, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelo ministério, obrigado, Senhor, obrigado. Eu só agradeço. Toda segunda-feira eu não peço nada, eu só agradeço. Mas eu sei que eu vacilo diante do meu pai. Mesmo assim, meu pai, Marlon, não me abandona. Essa é a frustração do inimigo, porque ele sabe que eu já tropecei, já caí, já me feri, já machuquei, já fiz tanta coisa, e ele mesmo assim disse: eu continuo te amando. Nunca passou a mão na minha cabeça. Quantas vezes eu senti Deus me apertando. Eu sabia que era Deus me apertando, eu sabia que Ele estava apertando o parafuso, mas Ele estava dizendo: isso aqui é porque eu te amo, vai, fica tranquilo que não será para a sua morte, será apenas para que o meu nome seja glorificado na sua vida. A frustração do inimigo é que Deus, com todos os meus devaneios, com todos os meus erros, Ele não desiste de mim. Eu vou pedir a você que me ajude para eu terminar. Eu vou pedir para que você me ajude. Por favor, me ajude. Como um bom filho, diga para 2 pessoas: Deus te conhece.
Não, ainda não terminei a frase. 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 Calma. Eu quero que tu diga assim, ó. Deus te conhece. Deus te conhece. E por isso, Ele não desiste de você. Agora pode falar. Pelo menos para 2 pessoas. Pelo menos para 2 pessoas. Por Ele te conhecer, Ele não desiste de você. Agora eu aprofundo. Por Ele te conhecer, Ele não desiste de você. Olha que isso aqui é tão poderoso. Todas as promessas que Ele fez permanecem válidas, intactas e, para quem crê, irão se cumprir logo ali na frente, independentemente de ter passado. Mas, irmão, tu acha que Deus não sabia que Davi ia fazer tudo aquilo que fez? Sabia. Sabia. Tu acha que Deus não sabia que Moisés, ao invés de tocar na rocha, feriu a rocha? Tu acha que Deus não sabia que Moisés, quando recebeu o decálogo lá em cima, os 10 mandamentos, quando ele chegou lá embaixo, Deus já sabia. Ih, rapaz, Moisés está irado. Ele vai quebrar o negócio que eu acabei de dar na mão dele. Ele vai quebrar. Quando chegar lá embaixo, que ele vê o povo na idolatria, ele pega e quebra tudo. Não era para quebrar, mas ele quebrou. E Deus sabia de tudo isso. Mesmo assim, a promessa de Deus estava intacta na vida dele. Não entendeu o mistério? Não entendeu o mistério? Eu vou explicar agora de forma esmiuçada. Todo tropeço, todo erro, todo problema que nós tivemos não invalida a promessa de Deus na nossa vida. Porque o Pai nos conhece. Ele nos conhece. E por nos conhecer, Ele não desiste de nós. Pai. Pai que está aqui. Pastor, meu filho não está na igreja. Ele está fora, está no mundo. Shhh, calma. O temor está dentro dele. Não desista do seu filho. Não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de interceder pelo seu filho. Porque ao seu tempo, Deus vai tocá-lo. E aí a Bíblia nos ensina que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É Deus quem dá a ordem. É Deus quem conduz todas as coisas. Uma coisa é certa, eu profetizo: nenhum de nossos filhos irá se perder na mão do diabo. Estou profetizando, pega quem quiser. Nenhum dos nossos filhos irá se perder na mão do diabo, porque nossos filhos são heranças do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que resolveu dar o que Ele tinha de melhor no céu para cada um de nós. Alan, você é pai novo. Você daria sua filha por amor a alguém? Ele está sendo sincero, porque eu também não daria. Eu também não daria nenhum dos meus filhos. Ainda que eu tivesse 11, 12, 13, eu não daria nenhum para morrer por pessoas que estão de corte virada para mim. E se não tivesse de corte virada para mim, eu também não daria. Olha o amor de Deus. Aí está a diferença do amor de Deus. Ele resolveu dar o que Ele tinha de melhor no céu por um povo que estava de costas para Ele, ignorando a sua vontade e a sua presença. Não há amor como o amor de Deus. Não há amor como o amor do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ser meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Obrigado, meu Pai, pelas muitas correções que recebi. Obrigado, Benedicto Brunner, que nunca poupou de me chamar
atenção, me dar as duras que eu tive necessidade de tomar, para que hoje eu estivesse aqui falando como um homem, entendendo que os princípios que o Senhor me norteou me fizeram ser homem, amar a Deus, respeitar os meus amigos e viver para esse Deus maravilhoso. Vive o melhor Pai do mundo, que é o nosso Deus, perfeito em todas as coisas, e que nós, pais, possamos ser imperfeitamente perfeitos para dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.